Se tá travando, se vocês estão me vendo, me deem notícias aí. Vamos ver se o povo entra. Pronto, entraram. Joana entrou também. Vamos lá, tá travando pra vocês? Como é que é? Tá vendo, gente? Misericórdia. Só porque a informação tá chegando. Eu, hein? Tá repreendido. Foi. Pronto. Tô te vendo. Tava pedindo, mas não tava conseguindo entrar. Tá todo mundo. Ai, meu Deus, não, Lorena, ainda tá travando? Gente, o que é isso? Gente, porque pra mim não tá. Eu tô olhando, eu tô acompanhando no computador. Pois é, pra mim também tá normal aqui. Eu tô te vendo direitinho, te ouvindo direitinho. Agora melhorou? Tá bem melhor? Tá travando agora? Tá, pra mim não tá. Eu tô vendo aqui, mas qualquer coisa o pessoal grita aí. É. Bom, é aquilo que eu te falei, né? Tava falando da campanha. Então, assim, naquele dia eu vi que ia ser uma luta muito grande, Sim. né? Ia ser muito grande porque as pessoas, elas não compreendiam a doença, né? Então, tiveram problemas assim das pessoas não quererem sentar do meu lado com medo de serem contaminadas. Eu ser tirada de uma aula, de um laboratório, porque a professora achava que eu, pelo fato de ser uma doença ali que tem uma origem, né, de uma bactéria, era só o que ela sabia, uma bactéria. Então, assim, será que ela poderia estar nesse laboratório estudando? Isso eu já estava cursando farmácia. Então, foi um tempo assim bem difícil, até que chegou o tempo da gente estar indo muitas vezes para os Estados Unidos, e aí sim, a gente já no finalzinho do tratamento, já ali para o finalzinho já, a gente vendeu a casa, o carro, vendeu tudo que tinha dentro da casa, e aí a gente foi morar de favor com a minha sogra, né? Ficamos 2 anos com ela, e nesses 2 anos eu ainda estava em tratamento, né? Era o início da minha remissão. E eu até te falei errado, não são 7 anos em remissão, são 9 anos em remissão. Oh, 9 anos. Então, assim, foi naquele iniciozinho da remissão, quando, na verdade, eu percebi que eu estava entrando em remissão, porque eu tinha crise o tempo inteiro. E quando eu tinha uma crise, eu demorava muito a me recuperar para ficar bem de novo para a próxima crise, né? sim. Então, eu parei de ter crises. Então, eu tinha uma crise aqui, a outra crise lá no outro mês, quer dizer, já não era de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias. Começou a se tornar muito espaçado. E esse espaçamento foi me mostrando que eu estava entrando em remissão. Só que a Você gente, tocou num ponto muito importante, porque sim, tem muito paciente que ele fica muito bem, 1 mês, 2 meses. Aí ele tem uma dor pontual, uma situação pontual que remete ele à crise, ao tratamento, ele fala, a doença está ativa, etc, etc. Não, a doença ativa é aquela coisa descontrolada, que nem você falou, você demora séculos para se recuperar, quando você começa a recuperar já vem outra. mas eu entendo, eu também me comportei assim. Sim, Às vezes, quando eu pegava uma gripe, aí eu falava, pronto, a Lyme voltou, entendeu? Eu não podia ter outra doença, só sim, podia ter a Lyme. Sentisse uma dor muscular, isso já é Lyme. Porque a gente fica com medo mesmo, sim, né? pelo impacto que a doença Eu causa na vida. acho muito natural. Só que, assim, depois de um tempo, eu entendi que existiam outras doenças e que eu poderia ser acometida por outras doenças, né? Não existia só a Lyme nesse mundo, nessa vida. E que eu precisava sempre excluir algo para depois eu falar que era Lyme. E aí foi o meu Exato. comportamento. Então, se eu sentia uma dor de cabeça, eu ia no neuro, eu ia no clínico, eu ia atrás de ver. Bom, se não deu nada, né? Não tem nenhuma ativação da Lyme, ali é. E comecei a me observar, que eu acho que é o ponto primordial. Então, eu comecei a me observar. Por que eu estou com dor de cabeça? Porque eu não dormi. Porque eu não bebi água, porque eu não comi Porque direito. eu não comi direito. Porque eu estou estressada. Porque eu estou preocupada. Entendeu? Então, assim, nem tudo é a doença de Lyme. Eu comecei a fazer isso comigo. E, assim, da feita que eu comecei a observar, eu comecei a me cuidar mais. A prestar mais atenção no que estava acontecendo, né? Então, assim, a minha história com a Lyme, ela cursa com isso, indo primeiro para São Paulo, natalino,
depois para os Estados Unidos, vendendo tudo, né? E depois muitas pessoas falavam assim, Joina, me ajuda na minha campanha. Eu dizia, gente, o que eu posso fazer é fazer o que eu fiz para mim. Eu fiz uma vaquinha, meus amigos fizeram vaquinhas, né? Muitas vaquinhas foram feitas pela Lorena, que está aqui nessa live. Lorena fazia as vaquinhas, A se Renata juntava. entrou aí também. Renata, um beijo. A Lorena é minha amiga de infância. Lorena mobilizou muita coisa aqui em Belém. Então, assim, a gente procurava, ela procurava, né? Se juntava com a família, juntava um dinheiro. Aí eu vou viajar em outubro, ela liberava o dinheiro lá em outubro para mim, porque até isso eu não podia fazer, gerenciar dinheiro. Eu tinha um problema muito grande com números, a minha mente era toda ali, né, cheia de névoa. Então eu não conseguia pensar muito bem. E era a Lorena que tomava essas decisões, organizava tudo para mim, tudo, tudo. Eu falo que até hoje ela organiza esse negócio aqui, né, Lori? Então, assim, ela me ajudava muito e dizia, amiga, vamos fazer isso, vamos vender isso. E quando eu fui entrando em remissão, eu comecei a fazer também. Vendi sapatilha na faculdade, vendi cupcake, vendi blusa. A minha turma de farmácia me ajudou a vender essas blusas do Vida Sem Lyme. Eu fui para congresso médico falar sobre o Lyme, para conscientizar os médicos. Então, assim, eu não tive muitas ajudas. Não tive. Não foi assim uma mobilização de, ai, sabe, todo mundo me ajudou. Isso é mentira. Existem pessoas pontuais que me ajudaram e entraram nessa campanha de vida. Isso, vendemos muita comida em festa junina, sim, né? A Lori conseguiu um espaço aqui, a gente ia lá vender as comidas. Eu sempre ia nos eventos, sempre estava lá para as pessoas me verem que eu era real, que não era um golpe, né? Mas eu era muito questionada, muito, muito. Mas como é que você tá aqui, assim, perfeita, sentada? Porque não tem uma ferida, né? Sim, Não tem uma ferida. Não... O que tinha era uma pessoa, eu fui ficando gordinha pro final, já fui ficando inchada. Então as pessoas percebiam que o meu corpo era diferente de antes, né? Mas não conseguiam perceber a minha dor. Isso aí demorou muito tempo para as pessoas realmente se conectarem com a dor, entender que eu estava sofrendo, entender que o tempo ele era primordial para eu ficar boa, para eu ficar curada, para eu ter uma qualidade de vida. Isso as pessoas não entendiam, né? Procura um advogado, faz isso, faz aquilo. Mas assim, as pessoas que me ajudaram foram pontuais e muitas coisas que aconteceram foi por nós mesmos aqui. Mamãe, meu esposo, que me ajudou, né? Minha mãe cuidou dos meus filhos durante todo esse processo. Eu não consegui cuidar, né? Eu estava ali cheia de remédio, passando. Minha mãe cuidava dos meus filhos e o meu marido cuidava de mim, né? O cuidado dele era voltado a mim e a minha mãe o cuidado aos meus filhos. E foi assim, não foi fácil. Muita gente às vezes vinha falar, Joina, mas para ti foi mais fácil porque a tua família estava contigo. Não, gente, a minha família não era assim, não. Né? Existem pessoas pontuais que me ajudaram, que realmente se debruçaram. Né? Tinha uma tia que aplicava as injeções, tinha um tio que ia me buscar, mas isso não era constante. Nós sim, sempre falo, eu tive anjos, né? Os anjos eles iam aparecendo conforme aquela necessidade Deus mandava. Era assim que ia acontecendo. E teve aquelas pessoas também que entraram no começo e estão até hoje, sabe? No arredo do pé. Assim, sempre tá preocupado. Joina, cuidado, te cuida, né? A gente sabe que hoje a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Apesar de muitos médicos já terem dito para mim, Joina, tu tá curada. Mas eu sempre me comporto como uma paciente em remissão. Eu acho que é até um respeito a todos os outros pacientes. A gente não criar aí algo que a gente ainda não sabe se realmente é uma cura, né? Não criar uma falsa expectativa. Mas eu vivo como uma pessoa curada, entende? Então, sim. eu vivo como uma pessoa curada. Eu não dependo de medicamentos, não dependo de nada. Tenho uma vida que trabalho, produzo, mas eu aprendi a me olhar, a me respeitar, coisas que eu aprendi durante o tratamento. E esse vivo como uma pessoa curada é o tripé que o Dr. Carlos fala muitas vezes, porque tem muita gente que não tem Lyme, mas está vivendo uma vida doente, né? O que que viver como se fosse curado é comer bem, é cuidar do corpo, é cuidar da mente, né? Não é assim, vou tomar um remédio. Então, quando a gente fala
desse viver uma vida curada. Agora, a gente tem como afirmar que é cura? Não sei, eu posso ter algum quadro que desencadeie, eu não sei, eu estou fazendo a minha parte para que se acontecer alguma coisa, o meu sistema imune fale, aqui não, bactéria, aqui não, que aqui nós aqui é forte, te arreda, que seja só um susto. Agora, Jônia, você tocou num ponto que foi o que eu falei pra você, que eu tava ali resgatando as conversas, né? Que essa cobrança, eu lembro naquela época, as pessoas, porque você decidiu se expor, e você falou que não foi uma coisa de imediato, Não. quando você decidiu se expor, você era a pessoa mais conhecida e que você era quem estava produzindo conteúdo ali. Você é que falava sobre o assunto. E eu lembro que começou um negócio das pessoas te cobrarem, né? Porque assim, aquela história, não, a Jônia tem toda a ajuda da família dela, ela é milionária, ela faz, ninguém sabia da missa metade, Ixi, né? nada. Ninguém sabia da missa metade. Então ela vai ajudar para mim, não, então você vai conseguir a medicação para mim, não, então você vai conseguir a consulta para mim, não, então você vai. E isso aconteceu muito e é uma coisa que acontece, né, comigo hoje. De muita gente me abordar falando como se eu tivesse que resolver a situação dos outros. E uma coisa que eu, né, que eu falei pra você, ontem foi você me ajudando. Foi você falando, foi você se expondo. E, gente, ao contrário do que pode parecer, não é confortável não, tá? Não, nem um Assim, pouco. e no começo é muito difícil, porque você fica marcada, tem sempre o infeliz para duvidar de você e dizer que não é bem assim. Você tem medo de melhorar. Porque quando você melhora, parece que tem uma cobrança em cima de você, né? De tipo, ah, mas ele nem tá tão ruim. Aí você fica naquela dualidade. Cara, eu melhoro ou não melhoro? Porque assim, se eu, os 5 minutos de saúde que eu tenho, eu quero sair para tomar um ar. Aí se eu posto uma foto tomando um ar, fala, mas não tava doente. Tá morrendo? Como é que agora tá tomando um ar? Exatamente. É uma Então, coisa muito doida, sabe, Bia? Hoje, assim, eu sofri. Eu acho que você também, todo paciente de Lyme sofre. A gente sofre porque a gente espera que as pessoas tenham empatia com algo que elas ainda não conhecem, que é algo que as pessoas não falam e as pessoas não conhecem. Então, assim, não é estranho você sair 11 horas de alta e 3 horas voltar e ser internada? A pessoa fala, meu Deus, mas como assim? Que doença é essa? Né? sim, Eu tive uma vez uma pneumonia com uma infecção urinária, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma suspeita de uma meningite asséptica. E eu colhendo líquor. E a perna paralisada. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, as pessoas ficavam, meu Deus, que doença é essa? Agora, você imagina, se os médicos que estão aqui para nos apoiar, né, teoricamente, não conseguiam entender o que estava acontecendo. O que falar das pessoas que estavam aqui fora? sim. As pessoas elas estavam tão confusas quanto nós. Né? Eu tenho esse entendimento hoje, mas na época, Eu tive que puxar isso me, sua orelha. isso me tirava o sono, isso fazia eu chorar Sim. rios. Um sofrimento muito grande, porque eu dizia assim: como é que essas pessoas não conseguem ver o tanto de sofrimento que eu estou passando? Né? Isso inclui familiar, isso inclui amigos, colegas, conhecido, o povo que te segue, enfim, todo mundo. Eu dizia como é que eles aparecem e eu colocava um pedido de ajuda, as pessoas iam lá, sabe, dar curtida, mas não davam real. E eu ficava, meu Deus, porque as pessoas não ajudam. E, Depois eu gente, fui. e essa coisa do. Eu sei que quando a gente fala de dinheiro, todo mundo espana, né? As pessoas querem, ah, tem que falar, tem que conscientizar. Como, gente? Com purpurina? Com ar? Não tem como. Você gasta para fazer aplicativo, para comprar um aplicativo, porque você fazer uma produção legal, você não vai ser na versão grátis, né? Você gasta com um profissional, você gasta com tempo, você gasta com estudo. Como que você acha que isso se paga? Entende? Com Só dinheiro. que todo mundo quer colher isso. E aí é uma coisa que eu falo, às vezes você que tá ouvindo aqui, cara, eu tô mais lascado que a Bia Joina junto naquela época. Eu não tenho como ajudar. Sim, mas você tem um dedinho, você pode conhecer alguém, você pode compartilhar e falar, olha, tá vendo essa pessoa? Eu acredito nela. É uma pessoa que tá precisando muito, é uma pessoa muito batalhadora, etc, etc. Você pode Mas ajudar? Porque uma coisa, eu acho que as pessoas nem acreditavam exato, que era uma pessoa
que precisava, porque os questionamentos que eu recebia era assim, por que ela não tenta isso via SUS? Sim, Por que ela até não fala hoje. com advogado, para o advogado lutar por isso? Mas tem tratamento no Brasil. Falei com o médico fulano de tal, ele disse que conhece o fulano, que conhece o cicrano, que conhece não sei quem, que já fez esse tratamento. Mas ninguém me dava o número desse médico que conhece, ninguém. Eram assim, a gente sempre dizia que tinham muitas sugestões, tinham muitas opiniões, mas ajuda de fato, Sim. de segurar na mão, de apoiar. Eu acho que todo paciente de lá me passa por isso. Porque depois que os pacientes foram me encontrando e eles foram falando comigo, eles iam falando isso, chegavam numa urgência, ah, você está fingindo, você não tem isso, né? Você está brincando comigo. Vai no médico, o médico desacredita. Então, assim, é geral, assim, naquela época, eu tava falando para minha mãe antes de começar aqui, eu disse, mãe, eu tava lembrando que naquela época, para fazer um vídeo, eu tinha tanto medo, porque eu não sabia o que viria daquele vídeo. A E vinha cobrança hate, né, amiga? vinha muito, tinha gente que dizia, isso é muito simples, você tá transformando isso num espetáculo, isso é muito simples, né? E eu lá sendo internada de novo, e eu lá Na vendendo cadeira de minhas rodas, e você abrindo mão de toda a sua vida. E aí tem uma pessoa que acha que e várias a consulta é cara. Você abriu mão da sua vida para ter sua vida de volta. e as pessoas ficavam questionando, quanto você gastou lá? Ah, com isso eu teria feito tal coisa. Aqui no Brasil, fulano falou que se você der para ele lhe curava. Gente, foi muita loucura, Bia. Assim, Sim, é muita loucura. Tu viveu isso comigo, eu né? vivi. E eu acho interessante falar isso, gente, porque a ajuda muitas vezes ela vai vir de onde você menos espera. Eu lembro que nesse enquanto ela estava vivendo tudo isso, eu comecei a entender a doença conversando com você. E eu lembro que você falava para mim, eu já era jornalista na época, eu já sempre fui uma pessoa de ler, curiosa e as coisas. E você me mandava algumas coisas para ler e falava assim, olha, não é tão simples, mas também não desespera. Sim. E a gente tinha pessoas em comum que estavam piorando muito, outros pacientes em comum que estavam piorando muito, e eu falava, cara, se eu não fizer nada, eu vou ficar igual fulano. Eu tô vendo a Jânia tá começando a melhorar, fulano tá definhando. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembro que eu tava tão lascada quanto você, eu também não tinha dinheiro nenhum. Eu precisei sair do meu emprego a primeira Eu vez, lembro. né, pra fazer o tratamento. E eu lembro de eu falando pro meu pai, falei, pai, deixa eu falar, eu tô viva aqui hoje? Aqui, ó, isso aqui, ó. Tem uma campanha aqui, tá vendo aqui, ó? E daí, isso aí, anda, bora, não sei o que. Meu pai, que ele... Uhum. Então, sabe, aí ele fala, menina de Belém, adoro, você é uma menina. A menina de Belém. Eu falei, isso, tá, menina de Belém, ela mesmo, tá ótimo, vamos, faz o Pix. Não tinha Pix naquela época, né, amiga? Não tinha, Eu falei, faz a era transferência uma aí. transferência na vaquinha. Seu pai doou, Exato. foi botar. E a gente divulgando. E aí a Lorena até colocou, né, um desafio muito grande porque é o tratamento prolongado. Sim, No início as pessoas se comovem, mas muito, depois muito. todo mundo some. Bia, quando eu fui entrando em remissão, que eu ainda fui mais. Quando eu entrei em remissão, eu ainda fui mais umas 2 ou 3 vezes lá. E aí, nessas últimas viagens, a gente não tinha mais dinheiro, a gente. Travou. Você ficou sem áudio. Voltou. Agora, deu uma travada aqui. Bom, eu lembro que pelas últimas viagens eu já estava em remissão. Estava entrando na remissão, já não tinha tanta crise. Eu tenho uma foto, eu acho que era a primeira foto do meu Instagram, eu na academia. A primeira vez que o Dr. Raj falou, agora você vai começar a recuperar a força, o Eu tônus. lembro disso. E eu tô com um shortinho coloridinho. Eu não sei se eu tirei ela depois, mas ela era uma das primeiras fotos do meu Instagram, lá no comecinho. E aí ele falou, você vai começar agora a fazer exercício. E eu comecei a ir pra academia, fazer exercício. Na época eu não conseguia nem levantar o braço, pentear o cabelo. Então era tudo assim, aquele exercício meio fisioterápico, sabe? Tudo muito pezinho do teu corpo mesmo, enfim. E quando as pessoas começaram a ver, eu comecei a emagrecer, e as pessoas falavam assim, ai, tá super bem. Só que eu ainda precisava ir outras vezes. Só que como
eu fui emagrecendo e fui voltando para o corpo anterior, as pessoas não ajudavam mais. Inclusive, quando eu vendi a casa e o carro, as pessoas comentavam isso. Por que ela não vende a casa dela? Por que ela não vende o carro dela? Por que ela não vende a farmácia dela? E foi o que eu fiz mesmo. Eu vendi o carro, a Sim, farmácia, o carro, vendi tudo. Eu vendi tudo. As coisas que nós tínhamos dentro de casa, liquidificador, não sei o que, panela. A gente jogou algumas coisas para casa de amigos e outras coisas a gente saiu vendendo, coisas pequenas que podiam ser compradas, que as pessoas poderiam, que a gente poderia pegar qualquer dinheiro. Pra, a sim, gente sabia que aquilo dava uma injeção lá, dava uma aplicação de uma injeção, dava um, entendeu? A gente ia fazendo assim, ah, fulano deu R$ 50. Isso aqui já dá tal coisa lá. sim, exatamente. Fizemos muito isso. Então, assim, chegou num tempo, quando eu fui entrando nessa remissão, foi uma debandada geral. Aí as pessoas começaram a sumir mesmo. E aí foram ficando pessoas pontuais que estavam muito mais próximas e que acompanhavam as internações. Então, essas pessoas, elas iam até o hospital, viam que eu estava lá, viam o médico falar. Enfim, essas pessoas, elas foram realmente se aprofundando. Sim, E aí, nesse momento, sim, a gente já tem aí uma quantidade de dinheiro bem pequena, né? E aí eu também vou trabalhando, camisa, cupcake, sapato, rifa, né? Os meus amigos da faculdade me ajudavam muito, saíam, eu fazia os cupcakes em casa e eles saíam de manhã na faculdade, vendiam tudo, traziam dinheiro para mim, eu sentada lá, entendeu? Ficava sim. sentadinha, faziam para mim, me davam água, me davam os remédios que andavam todos dentro da minha mochila, para cima e para baixo comigo. Era assim, não foi fácil, mas hoje eu entendo que naquele período também, né, e é importante a gente falar disso, porque quando a gente está vivendo uma dor como é a Lyme, que é uma doença muito prolongada, a gente vai olhar sempre pra gente, porque é dor, né, gente? Você vai olhar para o mundo, você vai olhar para si. Mas quando eu fui me curando, ali saindo daquele processo de dor, de sofrimento, eu comecei a olhar para o outro e comecei a ver que no momento que eu estava passando por aquilo, as pessoas também estavam passando por algo. Então, muitas daquelas pessoas não podiam mesmo me acompanhar. E hoje tudo bem. Naquela época não, né? Mas hoje Sim. bem. Hoje eu consigo entender isso. Precisei, isso é mais uma coisa assim que foi sendo lapidada em mim. Porque quando você está dentro do sofrimento, você quer acolhimento. Você não tem esse discernimento, não. Mas com o tempo eu fui entendendo, gente, é hora, né? As pessoas também têm dor, também têm sofrimento, elas não podiam. Algumas podiam e não fizeram mesmo, e tudo bem. E aí não vão estar comigo na hora que eu sou a doutora Joina, muito linda, maravilhosa, farmacêutica clínica. Tudo bem, obrigada. É Beijo. bom que selecionou a vida. Eu digo que depois da Lyme, depois de tudo que eu passei na Lyme, eu consegui fazer uma seleção na minha vida. Eu consegui fazer uma seleção. Hoje eu tenho assim uma prioridade de viver em paz. Então, de viver com pessoas que estão alinhadas a tudo isso, ao bem viver. Eu não quero confusão, eu não quero dor, não quero sofrimento para o outro, eu quero ter uma vida muito mais tranquila, né? Cuidar, fazer o meu trabalho, me desenvolver, ter atenção para minha saúde, mas evitar. Hoje eu acho que a gente precisava, né? A gente precisa passar pelas coisas, depois a gente entende. Mas assim, eu acho que eu sou uma outra pessoa depois de tudo que eu vivi. Com certeza sou. Eu sinto isso. Sim, e com certeza. Você foi ao longo desse processo, quem acompanhou de fora, viu toda essa mudança, viu que eu lembro que uma das vezes que você voltou dos Estados Unidos, você virou, e você já estava em remissão, eu acho que foi a penúltima ou foi a última vez, que você virou e falou assim, então, o doutor Patel falou que agora a medicação é comida, cabeça e atividade física. E eu tô morrendo de medo de degringolar. Eu falei, porque agora só depende de tudo, né, amiga? Eu falei, não é o remedinho que a gente não tá respondendo, é a nossa disciplina, é o nosso compromisso, é a autorresponsabilidade. Porque, de fato, gente, ninguém deve nada pra gente, né? Isso. Eu sei que isso é horrível, gente. Quando você, né, a Joana colocou aqui, você tá com dor, você quer ser acolhido. Eu acho que ninguém deve julgar a gente. Isso não, de maneira nenhuma. Não tô falando sobre julgar. Isso aí não, isso é errado. Né? Você vem aqui calçar meus sapatos, nem sentiu o que eu. Aí você fala. Julgar não. Mas as pessoas estão vivendo os seus próprios causos, suas próprias vidas, Sim, suas próprias questões. sim.
Mas uma coisa que eu acho também que tem que ficar de reflexão, e eu sei que isso acontece, porque muito paciente de Lyme fala isso, e eu vi aqui alguns comentários subindo, o pessoal falando assim, ah, mas é Joina, teve a mãe, né? Vamos deixar bem claro que deve ter mãe e o marido. Vocês falam família assim como se fosse, né, a máfia italiana cuidando dela, mas não é não, são duas pessoas, tá? Adoro. Então, assim, é, teve duas pessoas, ok. Eu sei que com relação à família, gente, existem questões complicadas, existem famílias e famílias. Mas uma coisa que ficou muito claro em tudo que ela falou aqui é sobre amigos, sobre uma rede de apoio que se levantou, não foi de familiares, foi de amigos. E isso que ela colheu, ela plantou quando ela estava bem. Se ela fosse uma pessoa, é o que eu sempre falo assim quando eu vou atender hoje em dia, eu falo, Lyme é uma coisa muito séria, é muito difícil e é o menor dos problemas de algumas pessoas que eu atendo. Para você ver como que é problemático o ser humaninho. Então assim, por que que hoje quando você precisa você não tem uma pessoa? Eu sei gente que você não vai ter 100. Quando você for rica, você vai ter 10 milhões. Mas assim, na hora que o pau torar, por que que você não tem uma? Uma, eu não estou falando de ter várias. Esse discurso de ninguém acredita em mim, ninguém é muita gente. A gente, ninguém Umazinha, tudo bem, sua mãe não te aceita, seu pai não te aceita, você nem conhece teu pai, seu marido separou de você com a doença. Tu não tem uma amiga? Uma pessoa, então assim, qual que é a sua responsabilidade de ter construído isso? Para na hora assim, da crise você colher essa empatia, você colher esse cuidado. E ainda sabendo que pode não colher, porque a ingratidão tá aí para isso. E aí é problema da pessoa, não é seu. isso que eu te falo, assim, quando a gente tá na dor, né, a gente acaba achando assim que todos têm que nos amar. Na verdade, gente, a gente tá aqui, a gente também não é só anjo, né? A gente tem os nossos demônios também. Então tem horas que a gente também não é uma boa pessoa. Então a gente atrai as coisas, as pessoas boas, as pessoas ruins. O círculo, qual é o círculo que você anda? É um círculo que te propõe aí, que te propicia saúde, ou é um círculo que te propicia doença? Então, quando você ficar doente, aquelas pessoas que já estão doentes também não vão lhe ajudar, porque é um ciclo que já está doente. E aí a Então, gente entra num ponto que a Renata tá falando aí. Gente, a gente tem um grupo, desde essa época, chamado Showline, tá? O nome do grupo é Showline. desde 2014. Desde 2014. Como é que esse grupo surgiu? A gente viveu essa realidade de um grupo grande, onde cada um estava vivendo o seu momento e muitas pessoas não queriam ficar bem. É Que aí fato. a gente vai ter outra oportunidade de falar sobre isso, que é o ganho secundário da doença, que são outras questões, é complexo. E esse grupo o Match foi incrível e a gente criou esse grupo. Gente, 10 anos depois, cada uma vendo suas coisas, namorou, separou, divorciou, a filha formou, a filha virou médica, a filha entrou também na faculdade, agora você vai ver a Ah, sim. criança, né? Então, e a gente conversa até hoje é uma compartilhando o artigo que escreveu, é a outra falando do consultório, é a outra que não sei. A gente tá ali, A nossa, conversando. eu acho que o nosso grupo ele dura até hoje, porque eu lembro que eu fui colocada em grupos de Lyme. Logo quando começaram os grupos de Lyme no Brasil, eu fui colocada num grupo. E eu entendi, e eu sempre falei isso pra Bia, Bia, aquela pessoa que quer saber como foi, eu tô sempre de portas abertas. Meu Instagram é aberto. Meu WhatsApp, acho que todo mundo sabe meu número. Pode vir falar comigo, eu vou ajudar. Mas eu me nego a ficar em grupos onde, para cada solução, eu encontrar uma reclamação. Sim. Porque, como eu disse, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui às cegas. Eu acreditei. Mas eu falo que o fato de hoje eu estar bem, ele vem de uma obediência a tudo que me foi proposto e um direcionamento. Então, quando o Dr. Raj falava para mim, Joina, você vai comer desse jeito, eu não ficava questionando com as outras pessoas se elas comiam, se elas deixavam de comer, ou se elas concordavam. Eu simplesmente seguia. Você vai dormir em tal horário. Eu dormia. Você vai acordar em tal horário. Você vai mudar a sua forma de
de fazer tal exercício, ou a sua forma de pensar, eu mudava. Então, eu sou muito obediente, né? Ele dizia e eu fazia, e eu não ficava procurando outras pessoas ou tentando validar o que o médico dizia. Eu simplesmente seguia. Bom, se eu estou me propondo a vender todas as minhas coisas, a mexer em toda a minha vida, eu preciso acreditar nessa pessoa. Exato. Eu preciso viver o que ele fala. Eu não posso sair da consulta dele e conversar com a minha amiga aqui que não está tendo um resultado, o que ela acha. Eu preciso confiar nele. Então, assim, eu fui muito direcionada. E para focar nele, Bia, eu tive que realmente sair dessa influência. Exato. Olhar O ambiente te adoecia. muito. Eu tive que fazer a regra do avião. Se você quer salvar pessoas, Máscara primeiro de... você precisa. Então eu falei, eu preciso me salvar. Eu sei que parece egoísta num primeiro momento, porque você não saiu ajudando. Gente, como você ajuda alguém se você ainda não consegue se ajudar? E que você nem Então, sabe se a pessoa quer ser ajudada. Isso aí me lembra um episódio que a gente teve, porque eu lembro de eu conversando com a Jana desesperada, porque ela queria resolver a situação de uma pessoa, e eu sabia da situação das duas pessoas, no caso dela e da pessoa que ela queria ajudar. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, você tá gastando uma energia, tá rolando um cortisol aí para resolver um problema que essa pessoa não tá gastando. Você não é responsável pela remissão, pela cura ou por conseguir recursos sim. para outra pessoa. Você também está em Eu tratamento. falei isso, né? Hã? Eu te falei que a tua frase e a nossa conversa foi primordial para minha decisão posterior, né? Eu lembro disso. Eu lembro quando eu te falei, às vezes eu me sentia culpada, Por estar melhorando. bem, eu me sentia culpada. Como é que pode uma pessoa se sentir culpada? E eu lá de favor na casa da minha sogra, passando um monte de coisa financeiramente, psicologicamente, porque você ter filhos pequenos, você sair da sua casa, vender os seus bens, sair de um certo equilíbrio de vida que você construiu, e agora você tá ali dependente como se fosse de novo filho pequeno, né? Dependendo ali dos seus pais, e dependendo de uma série de coisas, e perdendo um monte de coisas, meu filho ficou muito abalado com essa Sim, eu mudança. lembro disso. Aconteceram muitas coisas que a gente não falava, né? Não gravava videozinho, não trazia. Mas existia muito sofrimento. E aí eu era muito cobrada. Eu tinha dias que eu não conseguia dormir, de gente mandando mensagem, o que eu tinha feito. E eu explicava, e a pessoa, mas você tem que me ajudar, você tem que ligar, você tem que pedir. E aquilo me causava uma culpa tão grande, porque quando a gente consegue algo que é bom, como estar bem, né? Você quer que o outro também sinta. E aí eu me desgastava, porque muitas vezes eu saía da minha casa para ajudar fulano que estava passando por uma situação, eu dava o dinheiro que eu não tinha, eu pedia para os amigos, aqueles que me ajudaram, para ajudar fulano, a campanha, não sei o quê. Só que eu também estava muito doente. Eu também estava passando por uma série de coisas, só que eu decidi não externar. Porque quando começou muita cobrança, eu falei, bom, eu vou deixar para quem quiser saber, quem se aproximar, eu vou contar, mas eu não vou mais fazer os vídeos, eu não vou mais colocar nada, eu vou me cuidar, eu vou fazer a regra do avião realmente, eu preciso me curar de tudo isso. Depois eu me volto a ajudar. Sim, Foi meu movimento de vida, né? sim. Certo, errado, mas foi um movimento que eu decidi. E hoje eu falo que se eu não tivesse feito isso naquele momento, talvez eu não tivesse chegado aqui. Eu precisava focar em mim. E o que é o aqui hoje da Jônica? A gente já tá com 1h10 de live. O que é o aqui hoje da Jônica? Porque, gente, vocês escutaram essa história toda. Eu vou até ler o recadinho da Mariângela aqui, porque eu achei muito fofo. Acho importante registrar. A Bia acolheu minha dor, me orientou, doou remédios e me deu esperanças quando eu adoeci e ela estava em tratamento pela segunda vez. E amanhã é você. Amanhã não, você já está fazendo isso, né? Porque ela também já é, como ela bem disse, uma militante. Ela está fazendo. É um E é sobre isso, né? É assim, todos nós temos que falar. movimento. Em algum momento, em maior ou menor intensidade, maior ou menor frequência, com menos ou mais detalhes. Mas o falar faz parte da cura, porque inclusive é quando você percebe, a gente fica muito no mundo de é só comigo. E quando você
descobre que não é só com você e você vê que essa pessoa que está aqui na minha frente passou por essas situações extremas e hoje quem é esta pessoa que lá atrás precisava do marido, né? Eu lembro, eu nunca vou esquecer da gente conversando de você arrasada, falando assim, amiga, eu tô assim em um estado porque meu marido teve que me dar banho, eu não tô conseguindo lavar meu cabelo. E naquela época, eu estava começando a perder todas as minhas forças. Eu olhava e falava, Deus, pelo amor de Deus, não deixa eu chegar nesse ponto, não. Deus do céu, não me deixa. E talvez eu só não tenha chegado nesse ponto porque ela falou. Porque eu tive tempo de agir. Então, às vezes, essa informação, ela não chegou para você a tempo, mas você pode fazer chegar a tempo para alguém. E hoje, a Joana, para além, não tem nada a ver com a Laine isso, ela faz a informação chegar por meio do conhecimento dela, Sim. por meio das habilidades dela, né? Eu achei muito legal que na hora que a gente estava conversando sobre, então, e aí, o que é que eu coloco aqui na sua bio? Né, na hora que eu for dizer quem é você, eu achei sensacional de você falando que você pratica, vive, ensina tudo sobre uma qualidade de vida, uma medicina, uma farmácia, uma nutrição, uma saúde integrativa, né? Então, para além daquele contexto de doença, hoje você está atendendo pessoas. Então, assim, quem que é a Joina hoje? Porque eu acho que também vai ter paciente seu que vai ver aqui depois e fala, oxe, a minha doutora, bonita ainda, não tem um boleto para pagar, tá sempre reluzente. Como Isso, assim passou por mas eu isso? plena. Não tem um BO. Sempre foi fácil. Eu sempre falo isso aqui em casa. Bia, hoje eu uso uma palavra que eu gosto muito que é ressignificar, né? A gente dá um novo significado. Eu acho que eu acho não, tenho certeza que eu ressignifiquei tudo isso. Antes, quando eu falava em Lyme, meus olhos enchiam de lágrimas, mas você conversou comigo ainda assim. Meus olhos enchiam, Sim, tinha muita dor por tudo, pela rejeição das pessoas, pela descoberta de amigos que não eram amigos, de parentes que não eram tão próximos, que não ajudaram, que amigos, enfim, tudo, aquela dor que a gente sente, que eu acho que qualquer paciente, quando precisa de muitos recursos e de acolhimento, sente, né? Não é algo meu, não é sim, não é algo. exclusivo. É nosso, é nosso, de qualquer pessoa que tenha uma doença rara, rara no sentido de diagnóstico, né? Sim, Difícil, difícil. Então, eu ressignifiquei tudo isso. Eu resolvi, depois que eu fiquei bem, eu resolvi que eu queria ser uma farmacêutica diferente, que eu não queria ser apenas, e eu não estou diminuindo quem está lá no balcão, porque eu estive muitas vezes, mas eu pensei, poxa, eu posso contribuir muito mais. Então, fui estudar farmácia clínica, me tornei uma farmacêutica de consultório, investi em aprender mais sobre a verdadeira saúde, que é a saúde que a gente fala aqui. Eu sempre falo. Aí a pessoa vem, Joina, você deveria falar mais sobre o Lyme. Eu falei, eu falo sobre vida. Lyme é sobre isso. Se você estiver lá, você vai ver que tudo que eu falo serve para o Lyme, para o câncer, para a hipertensão, para a diabetes. Eu falo sobre vida. Eu falo sobre vida. Tanto que eu falo para minhas pacientes, quando elas começam um tratamento comigo, elas começaram um estilo de vida. Não é um projeto é o projeto final de ano, não é o projeto de julho, não, é um projeto de estilo de vida, mudança de mentalidade, de alimentação, é mudança de comportamento, é você se conhecer, é você se respeitar, é você, às vezes, precisar dizer o não para que você possa ter a sua saúde. Isso é muito. exato. Você se livrar das culpas, né? Às vezes a gente põe muitas culpas pra gente. Ah, sou culpado porque não fiz, mas, bom, quem era você? O que estava acontecendo com você também? O que você Então, sabia naquela época, né? o que você sabia? Então, eu acho que muitas coisas eu ressignifiquei, muitas coisas eu ressignifiquei. E esse novo significado que eu trouxe, eu direcionei para o meu trabalho, que é onde eu coloco toda a minha dedicação, mas me respeitando também. Então, eu me coloquei ali na lista como primeiro lugar. Eu preciso estar bem para cuidar do Você é a outro. sua primeira paciente. Sempre, sempre. A minha casa, eu sempre falo, se eu não conseguir fazer nada dentro da minha casa, nada eu vou conseguir fazer fora dela.
Se a minha mãe não come direito, meu filho não come direito, se eu não consigo ajudar o meu esposo a ter uma mentalidade muito mais próspera, abundante, de coisas boas, de sentimentos bons, de nada adianta eu sair daqui e falar disso com outras pessoas. Não adianta. Então, a minha casa é meu primeiro, sabe, é o meu primeiro cuidado, é aqui, a minha casa e a mim. Daqui transborda. Aqui estando bem, daqui transborda. Porque dessa maneira eu entendi, com tudo isso, com toda a minha história, que começa por nós. Essa mudança de mentalidade. Às vezes as pessoas falam, eu queria que fulano sentisse a minha dor. Mas às vezes a gente nem está sentindo a nossa própria dor. Nem A gente tá, você tá, né? não está sentindo. Eu fiz muito isso. Muitas vezes com dor, eu levantava e ia salvar alguém. Como se a minha dor não fosse importante, eu me anulava e aquilo me maltratava muito mais, porque era uma dor física. Então me maltratava muito mais, eu não conseguia dizer eu preciso de ajuda. Hoje eu sou uma pessoa que eu peço ajuda. Eu escrevo claramente, você pode me ajudar a divulgar esse curso? Você pode me ajudar a divulgar essa live? Eu escrevo facilmente, mas eu não sabia pedir ajuda. Então, isso foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo, com toda essa história. A pedir ajuda, a acessar pessoas que saibam mais, que possam me ajudar, a escolher o ambiente que eu estou. Então, se eu quero me curar, eu preciso andar com quem quer se curar, seja do que for. Eu quero me curar da depressão, quero me curar da dor, eu quero me curar do câncer. Você tá com câncer, o que você vai fazer? Você vai andar com quem quer se curar. O que essa pessoa que quer se curar tá fazendo? Não é isso? Exato. Você vai buscar uma ambiência que te leve para onde você quer. Então, hoje eu vivo dessa maneira. Mesmo que eu esteja em remissão, a minha vida é pautada nisso. A comer de uma maneira mais saudável, a respeitar os meus limites, a respeitar a minha ambiência. Eu respeito muito aonde eu ando, com quem eu estou. Se não me faz bem, obrigada de nada, eu me retiro. Sabe? Evitar conflitos, evitar. Por quê? Porque tudo se impacta nesse corpo. Eu não sei como ele. Sim, a conta vai voltar para você. Isso. É, Então, eu me transformei. a Giovana está colocando aqui, eu não conhecia a história da Joina, mas essa obediência sobre as orientações médicas fizeram muita diferença no meu acompanhamento da Lyme. E minha família foi meu primeiro porto seguro. Eu acho interessante falar isso, Giovana, porque às vezes eu converso com muitos pacientes de Lyme e eles falam assim, "Ah, mas é muito antibiótico. Mas é, Mas mas é. é mesmo. Mas é Só tem muita dor. efeito. É mesmo. É muita dor. Mas eu só consigo andar 10 minutos, eu não quero andar, eu também não quero. Eu também É não queria, sobre não. isso, não quero não. Ah, mas eu não tenho vontade de comer nada, eu também não tenho. Entendeu? É isso. Assim, não é só você. E muitas vezes, da mesma forma que a Joana saiu daqui com um tratamento que não estava funcionando para ela, com uma dinâmica, talvez, médico-paciente que não se alinhava ao que ela precisava naquele momento, e ela saiu para buscar uma que. Eu falo isso hoje, você tem que confiar na pessoa que te acompanha. Tem. É a primeira coisa. E sabe, você tem que confiar no médico que está falando para você que tem que fazer X, Y, Z. Se não faz sentido para você, você tem que procurar outra opinião. Ah, mas só tem fulano que trata. Eu falei, bom, Que ele bom, talvez tenha um mérito. que bom que tem fulano, Pois é, e talvez ele tenha o mérito de ser o único, né? não é? Mas você tem que se abrir para as coisas, você tem que entender como a gente começou essa live, eu acho que a gente pode fechar falando sobre isso, nem tudo é Lyme. Nem tudo é É online. uma doença horrível, como a Mariângela colocou aí, essa doença merece um Oscar de grande imitadora, né? Enfim, é, mas a vida tá acontecendo, você tem estresse, você quer estrangular todo mundo, você briga com seu marido e não tem nada a ver com a Lyme, você briga com seus filhos e não tem nada a ver com a Lyme, você se estressa no trabalho, você eventualmente um dia não consegue escrever o seu livro, ou o seu TCC, ou sua tese, e não tem nada a ver com a Lyme. Isso tem a ver com você estar exausta. Isso tem a ver com você não ter dormido direito. Isso tem a ver com você não beber água. Isso tem a ver com você estar com os hormônios, vitaminas, tudo Sabe? bagunçado. Isso tem a ver com as suas emoções que estão bagunçadas.
Mas é cômodo, é fácil botar na caixinha, na lá e falar, toma, é tu, porque daí a culpa não é minha, é dela. E é duro, né? Porque assim, Bia, cada pessoa que é acometida pela Lyme é um ser único, né? Então, antes da gente receber a Lyme, a gente já tinha tudo isso. Já tinha nossos problemas emocionais, nossos problemas no casamento, nossos problemas e problemas e problemas. E aí a gente ganhou mais um problema. E aí como é que gerencia esse problema que é a longo prazo, que é difícil de ser tratado, porque não é um dia, 2 dias, não é assim. Então, assim, hoje eu compreendo isso. Hoje eu compreendo muito isso. E para a gente finalizar, como você falou, eu acho muito importante que a gente lembre justamente disso, que nem tudo é a Lyme. Nem tudo é a Lyme. Muitas coisas são nossos comportamentos, são nossas escolhas. Tenho colegas aqui da Lyme que diziam assim: eu quero me curar, mas se for para deixar de comer tal coisa, Não. eu acho muito difícil. Então você não quer se curar. Ah, eu quero Mas entrar em indução, mas tomando antibiótico não. não quero tomar antibiótico. Gente, você falou da bezetacil. A minha tia, que era quem fazia aplicação de bezetacil em mim, ela aplicava no bumbum. Não sei como funcionava a bezetacil em ti, mas em mim, da feita que aplicava, ela subia e ficava o roxo até a metade da minha costa. E aí ela aplicava, era de 15 em 15 dias que eu tomava. E isso, tomava um antibiótico oral também. Então, tomava 2 antibióticos. E tinha mais um monte de coisa aí. E eu ficava com uma lateral, essa lateral toda vermelha, quando ela aplicava do outro lado, a lateral ficava. Enfim. Chegou um dia eu falei assim, tia, eu não sei mais onde a gente aplica, porque dói demais. E ela disse pra mim um tempo, depois quando eu fiquei boa, eu falei pra ela assim, tia, eu vinha pra cá quando ela. E ela ia arrumando ali a seringa, a lágrima já ia caindo, porque eu sabia que ia doer. Porque tava aplicando um lugar que já tava dolorido e depois ficava tudo vermelho aqui pra cima. E ela disse assim: eu falava pra você, a gente chegava, ela dizia assim: vai dar tudo certo, vai ser rápido, nem vai doer. E a mão dela, maravilhosa, não sentia nada. Quando eu contei isso pra ela, um tempo depois, falei, tia, toda vez que eu vinha aqui, eu chorava, que dor. E ela falou assim: eu não chorava na sua frente. Quando você ia embora, eu ficava desolada de ver como você estava marcada, como você tinha sofrido. Então, assim, eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas que viram ali, que conviveram naquele momento comigo, elas também sofreram. Sim. Elas também sentiram, né? Elas também sentiram. Algumas mais, outras menos, mas elas também sentiram. Então, assim, é bonito de você ver que existia até um cuidado de não transferir mais sofrimento para mim. Eu não vi se ela sofrendo ali por estar fazendo algo, né? Então, tem coisas muito bonitas nisso tudo. A gente olha muito quem não ajudou, quem não fez, mas foram tantos anjos, né? Tantas pessoas que foram surgindo. Nosso encontro, eu falei isso um dia desse no grupo, nosso encontro, meu, seu, da Júlia, da Cláudia, do nosso grupo lá, Renata, enfim, todas nós que estamos lá no grupo, nosso encontro é um presente, porque ele nos manteve de 2014 até agora, né, juntas ali, o grupo às vezes mais quietinho, às vezes mais sassariqueiro, mas a gente sempre buscando falar de vida, de possibilidades. A gente quase já nem fala de Lyme, a gente já É fala da nossa. raro. É tão raro. Para E se você você. ver, eu acho que a gente voltou a falar de Lyme um tempo atrás, porque alguém falou, gente, tem um médico novo na área Isso, falando de Lyme. Foi quando falaram do Dr. Carlos, eu acho que em 2018. aí a gente começou a falar do Dr. Carlos, da possibilidade. Aí Isso. vocês perguntaram: olha, agora tem um médico aqui, João, mas ir para fora e tal. Eu lembro disso. Então, olha só, se a gente for olhar, existem muitas possibilidades, muitas pessoas, né? A gente deve procurar também acessar pessoas que estejam querendo viver isso com a gente. Às vezes a gente quer levantar aí todo mundo, mas, gente, todo mundo, é muita gente, né? A gente tem que tentar, a gente deve ter um amigo, um colega, buscar. Fácil não é. Fácil não é. Eu acho que até a gente conseguir romper essa coisa das pessoas olharem para o Lyme, banalizarem, não quererem falar de Lyme, acharem que não existe no Brasil, a gente ainda vai ter que fazer isso que a gente está fazendo aqui, Sim. falar. Vai ter gente que vai vir aqui para comentar, para dizer que não tem, que fulano que conhece, que falou. Agora, eu queria só te falar uma coisa, Bia. O meu TCC de farmácia, ele foi um levantamento de todos os tratamentos de Lyme, né? Estados Unidos, Europa, Brasil. Eu levantei
isso fazendo uma comparação entre o CDC e a ILAD. E isso foi o que me levou a ser a farmacêutica que eu sou, dentro do pensamento da ILAD, que não trabalha só com medicamento alopático, só com o antibiótico, mas ali com a homeopatia, com a fitoterapia, né, com todo um aparato, hoje até com a aromaterapia, o Dr. Carlos trabalha também, né, comprimidos de aromaterapia, óleos essenciais. Então, assim, todo um aparato que só veio somar para o nosso tratamento, para o nosso cuidado, Sim. né? Essa visão, ela veio daí, quando eu comecei a perceber que existia, quando eu estudei para defender o meu TCC, eu vi que existia tudo isso. Então, a gente precisa pensar o seguinte, se tem Lyme na Europa, se tem Lyme nos Estados Unidos, como é que não tem Lyme no Brasil? Como é que não tem Lyme no Brasil, né? O artigo do Dr. Natalino fala E assim, você não saiu, né? Tem que lembrar sempre isso. Você não saiu do Brasil. eu saí depois, aí eu estava aqui. Mas o mais interessante, eu lembro de um artigo do Dr. Natalino que está escrito exatamente assim: a mudança para Lyme simile, né, ou síndrome Bage-Yoshinari, foi justamente para instigar uma pesquisa dentro do Brasil. Isso está escrito dentro do artigo dele, lá do trabalho dele. O que Sim. deu muito errado, né? O que deu muito errado. E a gente veio toda essa polêmica em cima da doença, pelo formato da espiroqueta, enfim, um papo muito técnico, vamos deixar para lá. Mas, assim, o que tem que acontecer, que a gente tem que sempre enfatizar, existe Lyme no Brasil, um paciente de Lyme hoje, realmente não existe tratamento para a gente da maneira como a gente gostaria. Hoje a gente está vendo o Dr. Carlos aí levantando uma bandeira, uma base da ILADES também, né? Trazendo para o Brasil, mas não são muitos os médicos que conhecem, as pessoas ainda falam muita besteira, a gente vai ter que se apresentar. É o que eu falo, se hoje eu tivesse uma recaída, se eu ficasse de novo como eu tava, vocês iam ver live diário, todo dia eu falando dessa doença, papapá, 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 porque eu sei que as pessoas não sabem o que é. Quando eu falo agora, eu mostrei uns 2 dias atrás uma foto minha inchada, doente, para uma amiga. Ela falou: essa é tu? Não acredito. Não acredito. Então, assim, depois de passado, ninguém vai acreditar mesmo, parece muito simples, muito fácil. Mas a gente tem que falar de Lyme. Sim, precisa. Fala da Lyme, Brasil. Fala da Lyme, Brasil. Né? É importante, é importante. Agora, sempre, nunca levantar a bandeira do coitadinho, nunca levantar a bandeira, ó, eu tô aqui com Lyme, ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, se amem, se queiram, lutem pela vida de vocês, levantem uma bandeira de cura, de vou lutar pela minha vida, o que eu preciso fazer para ter essa vida, né? O que o paciente de Lyme precisa fazer é o que todos nós precisamos fazer, inclusive com saúde. Ter saúde. E saúde é uma questão de alimentação, é uma questão de sono, é uma questão de água, é uma questão de ambiência, de ambientes, de pessoas, de mentalidade. De É isso emoções, de de tudo. pensamentos. Aí, claro, vai entrar o antibiótico, vai entrar a homeopatia, a fitoterapia, vai entrar tudo. Porque isso tudo, isso é suporte, isso é muleta. Você tem que fazer a sua parte, você tem que ressignificar, você tem que se transformar e você tem que estar disposto a viver, com muita vontade de viver. Eu digo que eu estou viva aqui porque Deus quis, né? Meu laudo é horroroso. Então, eu estou aqui porque Deus quis, porque Ele achou que eu ainda tinha algo para fazer aqui. Eu estou buscando fazer. Estou buscando. Deus quis e você também. Eu falo muito isso, assim, né, pra gente finalizar. Tem uma frase que eu amo, gente, é Viktor Franklin parafraseando Nietzsche, que ele fala: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Eu sempre A gente precisa encontrar os nossos porquês, né? E aí fica aí, gente, de dever de casa, sabe? Uma reflexão. Para muita gente, infelizmente, o grande evento da vida dela foi a Lyme. Isso é muito triste. Isso é muito pesado. E se você tirar a Lyme dela, na cabeça dela, talvez você vai tirar a atenção da família, você vai tirar o cuidado, aquele casamento que tá por um fio e não se rompeu porque a pessoa ficou. Então, ainda existe uma crise, uma dualidade de deixar ir, que eu vou falar em outra oportunidade, do ganho secundário da doença, né? E que muitas vezes é inconsciente. A gente adia a nossa cura, a nossa remissão, porque a gente tem medo de ficar bom. é A fato, gente tem medo de como vai ser, é fato. né? Então, que você que está assistindo. Hã?
Na verdade, a gente, como eu te falei, a gente é um mundo, né? A gente chega, a gente recebeu mais a Lyme, além de tudo que a gente já tinha. Então, como a gente se comporta depois que a gente recebe a Lyme, também ajuda ou não nesse Sim, procura de remissão. sim. E aí, eu agradeço demais. Gente, olha, sigam. Eu vou postar a live aqui. Vai ficar cortada, porque o Instagram tentou derrubar a gente. Não tem problema não. Para quem é paciente de Lyme e tá entendendo que não é só tomar um antibiótico, e quando eu falo só, não tô querendo dizer que isso é pouco, tá? Eu sei que isso é difícil. Mas se você entende aí que eu preciso de um pouco mais, eu preciso de um acompanhamento mais de perto, eu preciso ver todas essas coisas que a Joina falou sobre ambiência, sobre emoções, sobre tudo isso, vai no Instagram dela, marca sua consulta com ela, porque sim, agora ela não só é uma paciente em remissão, mas como ela está ensinando outras pessoas, como ela ajuda outras pessoas, né? Eu acho muito legal quando você fala sobre ajudar, porque você não vai fazer nada por ninguém. Ela vai ajudar, ela vai te falar o que é, mas você que vai fazer. Mas se você entendeu que, opa, tá faltando essa pessoa que entendeu tudo, gente, é uma paciente de Lyme, é uma pessoa que viveu tudo isso, se reinventou, vocês ainda vão ouvir falar muito dela, Amém. porque ela não para. Porque eu acho que a próxima live que eu vou ter que fazer com ela vai ter que ser sobre a Ah, meu nutricionista. Porque Deus. hoje foi a farmacêutica clínica, mas é a nutricionista também. Depois eu vou ter que falar sobre o aplicativo. Ai, meu Tem Deus. muita coisa pra falar. Então, amiga, eu te agradeço muito, 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 muito. Isso aqui eu acho que eu nunca. Será que eu tenho que fazer terapia pra desapegar dessa camisa? Não, né? É uma lembrança boa. Olha, vou confessar. A minha eu já me livrei. Eu não vou me lembrar. Eu me livrei da minha, porque depois que eu fui entrando em remissão, eu falei, não quero ver nada. E até as roupas que eu ia para os Estados Unidos. Vamos tirar esse negócio aqui, que isso aqui me lembra eu quero comprar roupas novas, eu quero ver vida, eu quero aquela roupa que eu não quero mais, não. Aí as blusas foram saindo daqui de casa. Mamãe tem, viu? Mamãe guarda. Mas eu fui me livrando. Devagarinho, devagarinho. Eu vejo até, eu falo, Bulha Bia tem a camisa, não acredito. Isso aqui, meu filho, isso aqui é, como eu brinco, é meu ponto de contato de esperança. Hoje é a minha borboletinha, agora é o megafone do Fala da Line Brasil, mas durante muito tempo aqui, isso foi olhar para isso aqui e falar, consigo, eu consigo também, Uma vida assim, eu vou. da próxima. Exatamente. Amiga, muito obrigada. Obrigada a quem tá aí com a gente, quem ficou apesar da internet tentar derrubar a gente. E teremos outras oportunidades. Obrigada obrigada pelo teu convite e obrigada pelas nossas conversas desde sempre. Um beijo. 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 Tchau. Tchau, tchau.